Olá, eu sou o João Marcos. Sou taxista há mais de 20 anos. Comecei a trabalhar como taxista quando eu tinha 23 anos, trabalhando primeiro para o meu pai e depois comprei o meu próprio táxi. Durante minhas viagens como taxista, já ouvi e vi muitas coisas, desde histórias cotidianas até assuntos sobrenaturais. E hoje eu quero compartilhar uma viagem que fiz com um casal em 2015, que foi sem dúvida minha experiência mais espetacular. É importante lembrar que às vezes o sobrenatural se manifesta de forma tão sutil que poucas pessoas conseguem perceber. Foi durante o carnaval, na madrugada da quarta-feira de cinzas. Eu estava seguindo para casa quando um casal me abordou pedindo uma corrida de Ouro Preto para sua cidade. Aceitei, sendo que essa seria minha última corrida da noite. Eles foram simpáticos, mas havia algo estranho com eles. Quando passamos por uma cruz na beira da estrada, fiz o sinal da cruz e o rapaz perguntou se eu era supersticioso. Contei a ele sobre um amigo que tinha morrido em um acidente de carro ali no ano anterior. Ele deu risada e falou que eu deveria conhecer a casa onde eles moravam. Senti um arrepio e perguntei por quê. Foi então que eles começaram a me contar sobre alguns fatos sobrenaturais que aconteciam na casa. Rafael, passageiro que estava no carro, me contou sobre uma casa que ele e sua esposa haviam herdado do pai de Rafael, que tinha recebido de um tio-avô sem filhos e viúvo. No começo, tudo parecia tranquilo, mas depois de alguns meses as coisas começaram a mudar. Eles tinham um gato que frequentemente ficava assustado e corria, como se tivesse sido amedrontado por alguma coisa. O gato também ficou agressivo. E preocupados com o comportamento do animal, eles suspeitaram de haver alguma energia negativa na casa, mas não sabiam como resolver o problema. Quando compartilharam sua preocupação com outras pessoas, foram ridicularizados e disseram que era coisa da cabeça deles. O casal começou a passar por coisas muito estranhas na casa. Começando com o gato assustado e agressivo, eles ouviram vozes e passos no meio da noite. Eles nunca encontraram nada quando acendiam as luzes. Objetos começaram a desaparecer e aparecer em outros lugares, e eles começaram a acordar com barulhos na cozinha, como se outros moradores estivessem compartilhando a casa. Eles tentaram lidar com isso, dormindo com as luzes acesas, mas mesmo assim, ainda ouviam coisas estranhas. Depois de um tempo, a situação começou a piorar, e eles começaram a ouvir vozes, passos, objetos desaparecendo e choros vindo do quintal. Em uma ocasião, eles viram um homem vestido de terno branco, sapato social e um chapéu tipo Panamá, mas ele desapareceu imediatamente. Certa vez, ao retornarem para casa, encontraram uma bagunça com um odor insuportável, mas na manhã seguinte, a casa estava arrumada novamente sem nenhum sinal de que alguém tinha entrado ali. Naquela noite, nada de estranho aconteceu, mas pela manhã haviam xícaras sujas na pia, o que era impossível, porque Valéria, que era a esposa de Rafael, nunca deixava a louça na pia para lavar no dia seguinte. E depois de tudo que estava acontecendo, Rafael e Valéria ficaram perturbados e não conseguiam determinar se aquilo era fruto da imaginação ou se inconscientemente eles estavam fazendo essas coisas. Por isso, procuraram a ajuda de alguém que se dizia capaz de ajudar. Quando essa pessoa chegou à casa, imediatamente se sentiu mal e com dificuldades para respirar, e precisou sair dali rapidamente. A única coisa que disse foi que as energias da casa eram muito ruins e que seria melhor eles se desfazerem da casa e procurar outro lugar para morar. A conversa me deixou arrepiado e um pouco confuso também. Quando chegamos na cidade, eles foram me guiando e chegamos na casa deles. Entramos em uma rua de terra batida e chegando em frente a uma casa bem bonita, apesar de estar um pouco afastada, eles me convidam a entrar e tomar um café, e devo confessar, estava com muito sono, então aceitei o convite. Entrei, tomei um café, comi um pão de queijo e conversamos um pouco mais ainda na sala.
O estranho era que, apesar de ser bem bonita a casa, parecia ser de décadas passadas. Nem mesmo havia televisão na casa. Pensei se tratar de um casal com costumes exóticos ou sei lá o que. Me despedi deles e voltei para Ouro Preto, que é onde moro, levando comigo uma história interessante de um casal que mora em uma casa mal assombrada para compartilhar com os meus amigos na praça enquanto esperávamos outros passageiros. Depois de alguns meses, fiz outra corrida para aquela cidade. E quando cheguei, já era final de tarde e me lembrei da casa de Rafael e Valéria, que tinham sido tão simpáticos comigo, então eu resolvi passar na casa deles para dar um oi. Apesar de a cidade ser pequena, não consegui encontrar o endereço, mas como sou observador, fui me lembrando de alguns pontos de referência. Como dizem por aí, quem tem boca vai a Roma. Então peguei informações e cheguei no bairro e na rua da casa. Quando cheguei a uma praça que tinha alguns equipamentos de ginástica, perguntei a algumas pessoas como chegar à casa de Rafael e Valéria. E surpreendentemente ninguém soube me informar. Mas eu compreendi que as pessoas talvez pensassem que eu fosse um bandido e por isso não quisessem me dar informações. Mas lembrei do caminho ao final de uma rua que ficava à direita da praça e segui até a estrada de terra batida. Andei por cerca de 500 metros, mas não encontrei nada. Já estava escuro, então dei meia volta e quando estava voltando, vi uma casa mais para dentro. A casa estava bem diferente do que eu tinha visto meses atrás. Parecia uma casa mais velha e abandonada. Como eu achei aquela situação muito estranha, resolvi sair dali e passei em uma lanchonete lá perto. Então eu perguntei a um funcionário sobre a casa que ficava afastada da estrada de terra batida para ver o que ele me diria. Para minha surpresa, o dono da lanchonete me informou que pertencia a um homem que morava no centro e que Rafael tinha morrido com sua esposa anos atrás. Ao ouvir essa informação, comecei a passar mal, pois 2 meses antes eu tinha levado o casal em meu carro para a casa deles e era aquela casa. Enfim, eu prefiro não falar nada sobre essa história nem contar nada para ninguém, mas agora eu decidi me abrir. Na minha opinião, Rafael e Valéria ainda não sabem que já morreram há muito tempo e continuam perdidos por aí, sem saber. Até hoje não tenho certeza se tudo foi apenas um sonho ou se realmente aconteceu, mas tudo parecia tão real. Ainda me lembro de todos os detalhes da noite em que levei o casal, que já tinha morrido há muito tempo, dentro do meu carro.